Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, hein? Mais um episódio aqui para vocês com um cara espetacular, tá? É o 12º episódio do nosso programa, né? A gente estava conversando aí faz muito pouco tempo, né? Tava no terceiro, no quarto, quantos a gente ia conseguir trazer para vocês aqui. Era um projeto no início e já no 12º programa e mais, né? Convidados aí, mais campeões que a gente vai trazer aqui para ser homenageado e contar a história profissionais deles, né? Para poder vocês se inspirarem aí, para entender como essas pessoas, né? Como a gente fala, né? A fábrica de campeões, como esse campeão chegou até lá, né? Como conseguiu, na sua carreira profissional, com algumas decisões, em alguns momentos que você tem que tomar uma decisão na carreira, tomar a decisão certa para chegar onde chegou, né? Então tem muito disso que a gente vai estar conversando aqui com esse meu convidado de hoje. Aproveitando, né? Aquela especial pra gente ali. Eu sei que o feedback está sendo super positivo, mas apoiar a gente lá no YouTube, que é fundamental ali, né? Pra gente poder estar fazendo esse trabalho com vocês aqui, trazendo pessoas pra gente conversar. Então, curtir lá, se inscrever, compartilhar com o pessoal do nosso setor, que é muito importante, que a gente está tendo esse feedback positivo de vocês e tenho só a agradecer. As redes sociais da CNC Lab aparece aqui, então vocês vão estar lá também conhecendo um pouco do nosso trabalho do dia a dia, né? Que é o, vamos dizer assim, nosso apoiador principal aqui desse projeto, né? O Instagram do CNCcast, porque daí é só do CNCcast, é só dos nossos convidados, os cortes, as falas principais ali. Então é muito bacana também a gente estar ali contribuindo de uma maneira mais simples com vocês. E o Spotify, né? Que hoje é consolidado aí, que muita gente consome podcast no Spotify, porque é mais fácil, né? Tá fazendo uma esteira, tá no carro, indo pro trabalho. Então fica essa dica aí para você estar apoiando a gente, tá? Mas vamos aqui. Vamos agora começar aqui o nosso episódio de verdade, falando um pouquinho do nosso convidado e ele deixar ele falar, né? Porque a ideia aqui é ele contar a história dele, a gente está ouvindo, a gente poder ali ter o privilégio de estar escutando as histórias dele, as decisões dele. E esse cara, eu fiz o convite para ele, eu mandei uma mensagem pro WhatsApp, porque assim, cara muito viajado, estava acompanhando eles nas redes sociais, Europa, Japão, não sabia se estava no Brasil, como é que é a agenda dele, né? Era bem apertada. E a gente conversou, fiz o convite para ele e fiquei muito feliz dele ter aceito no primeiro momento, né? Assim, e eu falei para ele algumas coisas que eu gostaria de estar falando aqui. Eu conheci ele pessoalmente há mais ou menos uns 5 anos, né? E a gente acaba se encontrando em alguns momentos aí dentro do nosso segmento, dentro do nosso setor, feiras, etc., clientes. E o nome dele é muito forte dentro do nosso segmento. Ele tem uma carreira muito consolidada. Então, o nome dele, ele foi bem trabalhado por ele mesmo, pela competência dele. E por que eu digo isso? Todos os clientes que eu tive a oportunidade de conversar, e parceiros também, que a gente falou sobre essa pessoa, que vocês já sabem quem que é, porque o nome dele aparece aqui, sempre foi positiva. Então, assim, quando a gente fez a lista dos convidados, o nome dele estava lá, né? Assim, um dos primeiros para a gente poder estar trazendo aqui. Então, quando ele aceitou, foi muito especial para mim, porque é esse tipo de pessoa que a gente quer trazer aqui, que tem uma carreira profissional bonita, mas pessoalmente também, ele é admirado por todo mundo que trabalha com ele, direto ou indiretamente. Então, aqui e hoje, assim, eu tenho o prazer, né, de estar apresentando para vocês aqui o Alan Câmara, que eu posso falar que ele é hoje o cofundador e sócio da SAF Máquinas. Alan, cara, não sei como é que foi a introdução aqui, como é que você me viu. Acho que poderia ter muito mais adjetivos para poder falar para você, mas eu fico muito feliz de você ter aceito de verdade, porque desde quando eu te conheci, eu sempre olhei você uma referência dentro do nosso segmento. Então, muito obrigado por você ter acreditado no nosso projeto e aceito aqui estar contando a sua história e bater esse papo com a gente, cara. Diego, obrigado. Eu que agradeço imensamente aí o convite, né? Eu fico muito feliz de ver projetos como esse que a CNC Lab está promovendo, né? O CNCcast aí levando informações para o pessoal do mercado, né? Tudo. A gente precisa de mais conteúdos, né? A gente acha conteúdo de diversos assuntos, diversas coisas e o que está relacionado ao nosso segmento é bem pouco e eu vejo esse um projeto que me deixa muito contente, me deixa muito feliz de saber que ele existe, independente de eu ter sido convidado ou não, né? Fico feliz, muito honrado de verdade pelo convite, porque
né? A gente não imagina, né, o que você comenta assim, sobre a importância, o que os clientes comentam, né? Isso também é uma satisfação muito grande, pessoal. A gente vê que acho que o trabalho que a gente construiu e foi criando talvez seja no caminho certo. Então, mas queria parabenizar a iniciativa. É fantástico. Já sigo, já vim, aproveitei as horas de carro, né, pelas viagens, igual você comentou, né, nem sempre para fora, né, mas muitas vezes aqui dentro do Brasil mesmo, mas aproveitando essas horas de trânsito justamente para se atualizar. Conteúdo fantástico, a história das pessoas que vem vindo aí, e só tenho a agradecer, né? Os adjetivos aí, eu acho que até acabo exagerando um pouco aí. Né? O Não, pessoal que me conhece isso. um pouco, porque eu sou talvez um pouco brincalhão aí, mas agradeço de verdade. Bem bom, e parabéns, e espero que esse projeto aí possa tocar e influenciar muitas pessoas dentro do nosso segmento, e até mesmo quem não esteja do segmento e queira conhecer um pouco mais. Obrigado. Legal, cara. A gente agradece. Esse é o intuito, né? O intuito é trazer um pouco mais de informação. Eu acho que aí todo mundo, assim, às vezes vê, que nem no seu caso, né? Você tem uma carreira brilhante aí, você teve uma relevância muito importante na Mitsui Motion, nós vamos falar sobre isso daí como diretor, né? E hoje em dia também realizando um trabalho espetacular, até na frente da SAF Máquinas e outras empresas que você vai contar. Mas por trás de tudo isso daí não é fácil, né? Existe uma pessoa, né, que às vezes o pessoal só vê o cargo da pessoa ou a posição que a pessoa ocupa. Então a ideia é trazer a história dela. E porque, assim, é a inspiração. A ideia é a gente, dentro do nosso mercado, hoje a gente está falando muito disso aqui na mesa, que a nova geração, dentro do nosso segmento, não está sendo incentivo. Então, você não vê hoje em dia o pessoal mais novo, né? E acho que a sua história é muito parecida com a da maioria das pessoas que passou por aqui, o início da carreira, não tem mais. Então, o pessoal hoje não procura um curso técnico para estudar ou um curso do Senai. Então, hoje o pessoal olha muito para o lado da internet, porque talvez é mais fácil. E a gente vê uma geração aí sem falar mal, mas assim, dos 20 a 20 e poucos anos, não ingressando dentro do nosso mercado. Então, assim, o mercado também precisa olhar para esses jovens e o que tem que fazer para a gente poder trazer aquela, vamos dizer assim, old school, igual a gente podemos falar assim, que a gente tinha referências, né, quando a gente era adolescente, de trabalhar numa indústria, de trabalhar no mercado de CNC, da usinagem, etc. Então, acho que a gente precisa um pouco disso, e a ideia do programa é isso, trazer pessoas como você para essas pessoas também, além de quem já é do mercado, também se inspirar e também tentar, né, alguma coisa do tipo, porque pode chegar lá, vamos dizer assim, né? Então, fico muito feliz de você estar acreditando. Então, vamos lá, para começar a conversa, iniciar nosso bate-papo aqui, a gente estava no bastidor, antes de contar a sua história, no bastidor você conta um momento da sua vida, né, onde você já estava ali trabalhando na Mitsui, que você acaba tendo 2 empregos, né? Até você, relacionado pela sua mulher aí, no episódio lá Todo Mundo Odeia o Chris, chamava você de Júlio, eu achei muito engraçado isso daí. Então, ali é pra gente poder ali começar de uma maneira, uma brincadeira, vamos dizer assim, mas porém, muito, acho que especial na sua vida, porque você falou que ficou marcado até porque tem uma questão familiar. Conta pra gente como é que foi esse momento aí, que o pessoal também conheceu um pouquinho do Alan e de outras, talvez ninguém conhece muito essa história. Bom, vamos lá. Essa foi uma brincadeira, né? Que a esposa aí comentava, meu marido tem 2 empregos. E foi justamente numa fase onde ainda eu era do supervisor de vendas, coordenador de vendas ali na Mitsui Motion, né? Onde a maioria das pessoas aí, eu tive maior tempo de experiência, né? Acho que de onde a maioria das pessoas me conhecem. E aí eu tive, né? Uma questão familiar, onde eu precisei, né? Saí da casa que eu morava e fui morar, pedi um favor pro meu irmão, né? Que ele, tem um espacinho aí para morar, e ele sugeriu morar na empresa que ele tem, que tem até hoje, né? É uma agência de marketing voltada ao conteúdo de social media. E ele falou, mora lá na empresa, tá tudo certo. E num bate-papo sobre, né, a empresa, conversamos e percebemos que a empresa não estava bem, né? Tanto em projetos, da parte financeira, e aí eu comentei com ele que precisaria fazer algo diferente, que se em 6 meses não fosse feito, a empresa poderia ser, né, encerrar, devolver tudo. E aí 6 meses se passaram e ele me convidou novamente e falou assim, acho que deu ruim,
e precisaria de uma ajuda. Isso lá em 2012, 2013. E aí eu falei, vamos para frente. Tá? Então eu acabei arrumando um apartamento para morar. E são várias coisas que acontecem na vida aí, né? Que a gente precisa se adaptar. E iniciei esse trabalho com ele em paralelo ao projeto, ao trabalho que eu tinha com a Mitsui Motion, sempre muito bem transparente. E depois do horário de trabalho normal do expediente, ficava até 11 horas, às vezes, fazendo relatório, entendendo parte contábil, entendendo DRE, negociando com o fornecedor, emitindo nota fiscal, e a gente fez esse trabalho. A empresa teve que fazer praticamente uma redução bastante significativa. Chegamos a ficar entre os 2 sócios, eu e mais 2 funcionários. E aí aquele negócio, né? Arregaça a manga, trabalha, né? E fazendo esses 2 trabalhos de 2013 até 2019, por ali. Caramba. Aí com grande satisfação, hoje a empresa tá viva, tá saudável, quando eu saí tinha cerca de uns 50 e poucos funcionários, faturando significativamente aí, mas foi um trabalho bastante árduo e foi esse ponto que eu falo que me marcou bastante, porque tem uma questão familiar, tem uma questão as coisas não acontecem por acaso, né? Naquele momento foi, acho que um momento que precisava estar lá, naquele lugar, para poder ajudar a fazer esse trabalho. E o que me deu muita base administrativa, financeira, contábil, para poder dar um próximo passo na carreira. Então, isso acabou sendo um ponto bastante relevante aí, né? A gente brinca, né? Nem todas as coisas que nos levaram até um ponto serão as mesmas que nos levarão dali para frente, Exato. né? Então, tive minha base, cheguei até um ponto e isso foi um marco, né, bastante suado, mas que acabou me trazendo aí a oportunidade de chegar até a posição que eu alcancei dentro da empresa, né? Você fala que todo esse aprendizado que você teve lá na agência de marketing do seu irmão para transformar no profissional que você é hoje foi fundamental, porque era uma área que talvez você não teria acesso em outros lugares. Sim, talvez não teria esse caminho encurtado que eu tive, né? A gente fala de 5 anos, mas eu acredito que é pouco tempo para poder ter essa base toda administrativa, financeira, contábil, né? Igual eu comentei, para poder assumir uma posição. Então, acredito que sim, né? Foi um fator muito, mas muito relevante para poder assumir essa posição nesse próximo passo. Sim, e você é engenheiro, né? Você fez engenharia e você fez pós-graduação em marketing, mas é relacionado à empresa do seu irmão ou não? Não. Na verdade, o início de ter se formado em engenharia era justamente por causa da parte técnica e o marketing foi antes, inclusive, da agência, para poder trabalhar na área comercial. Sim. Então, eu sempre imaginei que, poxa, se eu iniciei uma engenharia quando eu trabalhava diretamente com uma área técnica e depois isso me levou para um lado comercial, por que não marketing para estar relacionado à parte técnica? Então... Legal. E é bacana você contar essa história porque o pessoal entender que na vida da gente, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa diferente, tomar uma decisão diferente que pode ajudar muito, né, na nossa carreira profissional. E o pessoal às vezes não sabe disso, né? Como eu falei, né? Tem uma história por trás, o pessoal só vê o cargo, só vê a pessoa. Então, bacana essa história. Assim, além de tudo isso, né? Além de você ali poder ter essa base conquistada para te ajudar em algumas situações na sua carreira profissional, tem um lado familiar de poder ajudar seu irmão. Acho que não tem, acho que talvez é tão gratificante quanto o que pôde te ajudar na sua carreira, né, cara? Isso, bastante. A família sempre teve influenciada, né, na minha vida. Isso eu carrego como um fator importante para mim, até como um agradecimento, né? Tudo isso que aconteceu não veio como um problema, mas sim, novamente, como uma oportunidade que foi colocada na vida ali e a gente segue, né? Falo até questão familiar, porque desde o início lá atrás, né? No início do Senai, história Senai, teve influência da mãe, né? Então, a gente vai carregando isso junto. Isso do coração, né? Então, vamos começar a contar. Então, você fala assim no início da sua carreira. Você comentou no Senai. Quase todo mundo que já passou por aqui começa no Senai. Então, para você não foi diferente. Não. Então, conta pra gente aí. Você falou da influência da mãe. E até agora aqui, o pessoal começa no Senai por causa do tio. As histórias nossas até aqui no CNCcast. Por causa do pai, por causa do irmão que já fez o Senai. E você, por causa da sua mãe, conta isso, cara. Vamos lá.
Até um fato, né? Ontem encontrei colegas que fizeram Senai comigo e estávamos comentando de fazer a festa de comemoração de 30 anos que nos Caramba, cara. conhecemos. Então, eu fiz Senai praticamente há quase 30 anos atrás. Por que não teve? Você comentou, né? Sobre a maioria tem o lado mais masculino, né? Do mercado, né? O metal mecânico, a gente, né, sabe bem disso. Só que eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos de idade e eu morava na periferia do Embu das Artes. E quem trabalhava na indústria voltada à parte metalúrgica, era uma indústria da área química, mas tinha a manufatura dentro dessa indústria, inclusive uma empresa japonesa, interessante, era minha mãe. Minha mãe era costureira dentro desta empresa e surgiu a oportunidade lá, quando eu tinha 14 anos, de fazer o curso do Senai. E ela comentou, Pela né? empresa. Pela empresa. E isso, para mim, é uma oportunidade, né? A gente, né? Uma família pobre, mãe com 3 filhos, eu era o caçula, né? Viúva. Então, surgiu uma oportunidade que, ó, a empresa da qual eu tô trabalhando, né? Minha mãe trabalhava, inclusive, cerca de 2 turnos aí para poder sustentar os filhos. Surgiu a oportunidade de fazer esse curso do Senai. E ela falou assim, é um curso que é trabalho, né? Eu não entendia muito bem naquele momento e que eu ia estudar e ainda ter um salário, né? Registrado em carteira e tudo mais. Então, eu falei, né? Claro, ela falou assim, tem que fazer uma prova, tudo. Se você passar, você pode fazer. Eu morava em Embu das Artes e fiz a escola do Senai em Osasco. Caramba. Em Osasco, então, era um pouquinho É distante longe. ali, cerca de 1h30, quase 2 horas, dependendo do trânsito para ir de ônibus. Então, era período integral, quem pegou ainda a fase Sim. do Senai integral. Então, fiz aprendizagem industrial, que era voltada à tornearia, ajustagem, e aí foram 2 anos de estudo ali com o Senai, fazendo aqueles intervalos de férias, trabalhando dentro da empresa, A que cada termo você ficava 30 contrata, dias, né? ficava 30 dias dentro da empresa, né? E aí foi no último, era um contrato de 3 anos, tinha a opção entre a escolha entre continuar o curso fazendo curso de ferramentaria ou fazer um ano de estágio dentro da empresa. Naquele momento, a opção foi, vou fazer o curso de ferramentaria para ampliar o leque das oportunidades. Mas quando eu entrei no Senai, que foram falar sobre mecânica, sobre torno, não tinha nem ideia do que era, nunca tinha visto nem ouvido falar. Só foi porque foi a pedido da mãe, É. que teria essa oportunidade, então não importava o que era, só queria ir fazer, Aprender. estudar, né, ter um salário e poder contribuir com a casa, né? Mas ali durante a época do Senai, ali conhecendo as máquinas, tudo mais, indo fazer o estágio, indo fazendo trabalhar entre os termos, já despertou o interesse para você do segmento? Assim, é uma coisa diferente do que eu já vi, diferente do que acontece? Sim, porque o Senai ele tem um fato bastante importante na nossa vida que além do conhecimento técnico, foi um momento em que criava pessoas, né? Sim. Transformava você em um cidadão mesmo, né? Eu diria pela educação, pelo formato, né? Do ensino, da educação, tudo, hierarquias e afim, Respeito. respeito. Isso foi bastante importante e a gente começa a perceber quando você falou bastante aí sobre a questão dos mais jovens, né? Quando a gente tem uma descoberta que não é só simplesmente máquina, e sim uma transformação, isso traz para a gente assim, cara, olha o que pode ser feito, olha onde podemos chegar, e olha o que podemos fazer mais. E isso eu vi como uma oportunidade de ampliar, né, junto com a amizade com as pessoas que você constrói nesse meio do caminho, né, essa parte social. Então, eu falei, poxa, eu acho que é um caminho legal, eu acho que tem uma oportunidade aí de dar sequência para o trabalho, mas sempre pensava, né, como ter eu brinco de oportunidades, planos B, né? E naquele momento também, por questões de influências familiares ali, né? Sempre estudei no colégio público e tinha um colégio público onde, né, morava, que havia o colegial, né, da nossa época, Sim. o ensino médio, que era técnico em contabilidade.
Então, poxa, novamente, né? Gratuito era um colégio municipal, uma oportunidade de ter um ensino técnico melhor e saber se a mecânica não desse certo, poder buscar uma oportunidade numa área contábil. E então, no momento que eu fazia o Senai, na parte da manhã, à noite eu estudava no colegial técnico, o ensino médio técnico em contabilidade. E assim fui trilhando o caminho até entrar no meio das máquinas mesmo, né? Sim, e bacana isso você falar também, porque eu tive uma experiência um pouco parecida. Eu fiz o Senai de Mecânica Geral e fiz depois o Colégio Técnico. E depois eu fui fazer processamento de dados, justamente para quê? Para a gente ter uma noção maior, um leque maior de opção, porque eu tinha, assim que eu saio do Senai, eu começo a trabalhar ali no mundo da usinagem, mas a gente não sabe o futuro, né? E na época, até hoje, né? A parte de programação estava em alta. Hoje muito mais ainda, né? Dentro do que está acontecendo no mundo. E eu queria ter duas opções. Sempre. Eu fui fazer processamento de dados, depois não acabei seguindo. Mas me deu uma base pra caramba, porque hoje, querendo ou não, quando a gente vai falar de software, de máquina, né, programação, eu tive quase 20 anos de home trabalhando dentro da engenharia, e eu falo que o processamento de dados, a parte lógica, vamos dizer assim, me abriu minha cabeça. Até no curso de engenharia elétrica depois, foi fundamental. Mas vamos lá, Alan. Aí você finaliza o seu Senai, curso de contabilidade, e eu conheço você já como diretor lá da Mitsui Motion, mas aí você vai contar como você entra da Mitsui Motion. Então eu sei dessa sua carreira que vamos dizer assim, onde você falou que você teve a maior parte de experiência. Mas e antes da Mitsui, entre a Mitsui e o Senai, como é que foi ali sua carreira profissional, cara? Bom, assim que eu concluí o Senai, a gente tem aquele momento da fase do alistamento militar. E no Brasil, aquela dificuldade de se conseguir um emprego. Então foi um ano bastante difícil, né? E fazer para poder, né? Você já está ali numa fase já trabalhando, já sendo remunerado e buscando, né, o auxílio para a própria casa, né, para o próprio sustento. Então, aí, acabei ajudando alguns tios aí em construção de casa, essas coisas, só para poder ter algumas coisas. E eu consegui o primeiro emprego como meio oficial torneiro mecânico. Aí, a partir daí que começou o envolvimento mais a fundo com a área da mecânica, né? Operador de máquina. E aí fiquei há bons tempos trabalhando numa empresa que fabricava moldes para pneus de caminhão, como torneiro mecânico. Fui aprendendo, né? Era meio oficial, aquele aprendiz, sendo praticamente um aprendiz, né? Tinha acabado de fazer 18 anos. E aí tive uma oportunidade de ir para uma outra empresa que é fabricante de bombas, chamada Bombasesco. E aí também, né? Inclusive tem uma história nesse meio do caminho, nesse trabalho com essa empresa, de encontrar um grande cara do mercado aí, que é o Marcelo Garbelotti. Ele era representante da Sandvik, e o pai dele era meu chefe nessa empresa, e ele fez Senai 2 anos antes do que eu lá nesse mesmo Senai. Então eu conhecia do Senai, o pai dele era meu superior direto, e a gente acabou se encontrando ali naquele meio do caminho também, até aquele cara que dá aquela ajudinha, pai, dá uma ajuda aí pro menino aí que fez na mesma época, assim, trabalhei também numa das distribuidoras da Cummins, que também como torneiro mecânico, e aí fui seguindo, tive a primeira experiência e oportunidade de trabalhar na área de ferramentaria, dentro de uma ferramentaria terceirizada na ABB Robotics, em Osasco. E aí foi onde, né, mais um passo de mais uma pessoa que me deu essa oportunidade, de um amigo que tinha feito também o Senai comigo, e aí ele me fez essa indicação para poder trabalhar, e foi o primeiro contato de profissional, de experiência com a área de ferramentarias e aquele envolvimento com a área robótica. Isso despertou bastante e fizemos um trabalho ali muito legal, e até chegar num ponto de entrar aí eu iniciei o técnico no Senai. Aí eu tinha terminado o ensino médio, não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade. Iniciei o curso técnico no Senai à noite, que era também gratuito, técnico em projetos. Então, aproveitei essa oportunidade que o Senai me deu também e
dentro do curso surgiu um convite para ir para uma empresa chamada Bloom, né? Muita gente aqui talvez que conhece do mercado vai pensar na Bloom, apalpadores, preset, Sim. mas não, é a Bloom, fabricante de peças de móveis, de ferragens para móveis, né? Uma empresa austríaca. E aí iniciei esse trabalho lá, também indicado por 2 colegas do Senai. Iniciei também como meio oficial ferramenteiro, operador de retífica, e fiquei lá trabalhando, passar para a bancada, fazendo trabalho, fiquei lá cerca de 5 anos. E aí é onde vai fazer a mudança da minha vida, que já estava completando 11 anos ali, né, entre essas empresas. Sim. Na parte operacional de equipamentos, diretamente chão de fábrica. Já trabalhava com CNC já nessa época, não? Não, ainda não. A minha primeira experiência com CNC, logicamente, foi no curso do Senai, que era para torno, mas depois, em nenhuma das empresas que eu passei, eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas aí dentro dessa empresa Bloom, que eu entrei já na área de ferramentaria direto, meu primeiro contato de operação foi numa eletroerosão a fio da Fanuc, inclusive. Que legal, cara. Uma tape cut bem antiga. E foi na cobertura de férias do operador, e assim, também foi um contato bem rápido, porque acabei trabalhando na parte de bancada, com manutenção de estampos, de corte, terminando o curso técnico do Senai, pedi uma ajuda para a empresa em relação à disponibilidade de horas extras para conseguir pagar uma faculdade. Aí foi onde iniciei a faculdade de engenharia. Não tive o subsídio da empresa, mas ela me apoiou bastante nesse momento para poder conseguir. Era 4 quilômetros da minha casa e é uma empresa fantástica. E aí, um momento, me solicitaram para que fizesse o levantamento para a compra de um centro de usinagem. Dentro da empresa? Dentro da empresa, porque terceirizávamos muito para fazer os postiços, os estampos e fazer um estudo de viabilidade. E aí, iniciamos as cotações com as máquinas mais tradicionais aí de mercado, já estava fazendo coisa de engenharia, alguns colegas que acabaram indicando algumas marcas, alguns fabricantes, e fui visitar as empresas que esses fabricantes de máquinas estavam ofertando para poder verificar se a máquina realmente era legal, qual era aquele feedback do cliente e tudo mais. Mas aí se você fala que isso mudou sua vida? Isso foi um ponto, né? Eu falo assim, né? Do Senai até esse ponto foi uma trajetória. Porque era tudo diferente do que você nunca tinha feito, né? Não tinha feito nada disso, né? Porque eu estava trabalhando com operador de máquina, como manutenção de bancada. Aí deram oportunidade para começar a verificar os processos da empresa, ali a área de automação e verificar essa possibilidade de aquisição. Eu que ia acompanhar as fabricações das peças que estavam fora. E aí deram essa incumbência de fazer o levantamento. Que você falou que mudou sua vida, eu tô curioso, vamos lá. É que tem um ponto que lá não tinha muita base, sabia a marca de máquinas que o fornecedor estava tratando ali pra gente. Logicamente, esses contatos a gente tinha, ficou mais fácil. E aí surgiu a oportunidade de um fabricante de máquinas que não tinha máquina em São Paulo para ver, e fez o convite para ver uma máquina na feira de Joinville. E naquele momento eu fui para a feira de Joinville para conhecer o equipamento desse que havia convidado a gente para ir. Até falo, foi minha primeira experiência em voar de avião. E aí foi pra gente. Marca, né? Marca pra gente isso daí, né? Eu falar check-in, check-out, não sabe o que é ainda. E aí naquela feira, eu vi que a Fanuc, ela tinha centro de usinagem. E a gente tinha uma eletroerosão a fio. E aí, quando eu retornei, comentei com o meu superior direto, falei, tem esse fabricante, a Fanuc também tem centro de usinagem, convidou as pessoas para irem lá, para poder cotar também. Que já era Robodrill? Que já era Robodrill. E aí foi mais um que participou dentro daquele escopo de aquisição, de estudo de aquisição, né? Porque no final das contas, o veredito
que eu fiz a análise foi dizer, não vale a pena continuar terceirizando. Aham. Mas a gente acabou criando essa relação com os fornecedores. E é interessante, eu via os vendedores vindo, né? A gente vê aquela coisa, né? Acho que muitos veem isso, o vendedor chegando de carro legal, cara saindo viajando, se vestindo bem e tudo. E aí até isso chegou a despertar uma atenção. E como comentei, né, da história do meu irmão ali, mas que eu acredito que nada é por acaso, eu estava de férias e aí o diretor da empresa me ligou falando, vai ter uma inauguração da matriz da Mitsui Motion lá no Tatuapé. E nós fomos convidados e eu gostaria que você fosse. Eu entendo que você está de férias, mas se você tiver uma oportunidade e puder nos representar, seria interessante. Eu sempre, aquele solícito, né? Sempre à Sim. disposição da empresa, peguei e fui. Legal, cara. E naquela ida para conhecer a inauguração, já conhecia as pessoas que atendiam. E aí uma pessoa que acabou fazendo grande diferença na minha vida também, chamado Ário Grandizoli. Ô, Acho Ário, que foi grande Ário. grande Arinho. Que, Vamos aproveitar e mandar um abraço pro Ário. Arinho, tá? grande abraço. Tenho que também, o Danilo da CNC Lab tem um carinho muito grande pelo Ário, então um abraço, Ário. Claro, tem Fica esse abraço para você aí. uma pessoa espetacular. Tenho uma enorme consideração por ele. E naquele momento ele comentou de abertura de uma vaga de vendedor na zona norte de São Paulo. E entendeu que eu teria um perfil para ingressar na área comercial e deixou o convite para uma entrevista. Nesse evento, Nesse open evento house, ele depois aí depois fizemos um contato por telefone, você comentou sobre se soubesse alguém que se conhecesse e afim, eu perguntei o que ele achava se eu pudesse me candidatar, e ele falou assim, eu não queria te convidar para não ficar, né, sim, relacionamento diretamente, mas sim, tenho interesse em conversar contigo. Conversamos e aí fica aquele marco, né, entre eu trabalhar a 4 quilômetros da minha casa, num salário razoável, para uma empresa multinacional com seus benefícios, para ser convidado a ganhar um terço, praticamente um pouquinho mais de um terço, do que eu ganhava numa profissão que eu não conhecia, a 40 quilômetros da minha casa, né? Utilizando o próprio carro para atravessar a cidade de São Paulo e iniciar. Só que teve aquele comentário do tipo, você vai ganhar aquilo que você fizer. Então, você depende da empresa, sim, mas depende muito de você. E eu não era casado naquela época ainda, então falei, se não der certo, a gente volta para a indústria que tá tudo certo. Então, aceitei o desafio de se tornar o vendedor da região da Zona Norte de São Paulo para vender Robodrill e Robocut. Esse é o ponto da virada, então. Esse é o ponto da virada da área comercial, isso lá em 2007, em abril de 2007, foi quando eu iniciei. É legal você contando isso, porque semana passada nós falamos disso, sobre o lance da sorte, né? Isso aí, algumas comparações, alguns estudos que eu tô lendo aí, livros também, que a pessoa ela tem talento, tem que ter talento, não tem jeito, né? Você tem que ter aptidão para realizar, independente do cargo de vendedor, ou um jogador de basquete, ou um jogador de futebol, tem que ter o talento. Ele tem que ter ali a experiência, porque isso aí vai moldar você lá no futuro, né? Vai consolidar. Mas também tem que ter alguns pontos de sorte, né? E assim, naquele livro Outlier Fora de Série, eu tô falando dele, acho que é a terceira vez que eu falo dele aqui, porque eu tô achando ele sensacional. Tô lendo ele porque o Lázaro do Carmo Júnior, não sei se você conhece ele, é um executivo aí que eu acompanho, ele sempre fala, todo mundo tem que ler esse livro todo ano, para quem é... E é muito disso, então tem alguns momentos da vida da gente que aparece, que não é por acaso, né? E você fala, tive uma indicação ali, mas esses momentos, se a gente puder para pensar, é um caso de sorte também, sorte positiva, né? Então você fala, estava de férias, teoricamente, você não precisaria estar lá, talvez você não... tô de férias, não precisa. Ou estaria viajando, estaria em outro lugar. Foi fundamental para ter esse ponto da virada aí da sua vida. Que bacana, cara. Você começa a fazer essas conexões aí, começa a entender o que ele escreve no livro. Em todo mundo
tem aquele ponto de sorte aí. Sim. Acredito que seja isso. Sim, tá? sim, acredito também, acredito bastante, né? E essa sorte, ela vai acabar aparecer na sua frente para uma tomada de decisão. Você acreditar ou não Exato. acreditar. Porque todo mundo pensa em questão de planejamento, trocar o certo pelo duvidoso. Isso. E aí aquela questão do vou arriscar ou não arriscar. E ficar na zona de conforto ou buscar algum obstáculo para conquistar algo diferente. E naquele momento, acreditei que poderia ser uma oportunidade que valeria a pena arriscar. E acredito que foi uma decisão, uma escolha, né, certa, acredito que sim. E aí iniciei, quem fez as primeiras visitas, dar a instrução do como abordar um cliente, ou do como apresentar o produto, foi nessa fase, foi com o Ário, com a equipe de vendas que tinha naquela fase, e foi onde tudo iniciou. O meu contato com o mundo comercial, de vendas, foi ali. Como é que foi o impacto cultural? Porque você sai ali de uma empresa ali, tipo, consolidado, e vai para uma área, igual você falou, que você não tinha tanta habilidade, sim, que hoje você tem até uma referência. Uhum. Mas como é que foi para você, assim? É tudo que você imaginava, sentiu? Porque quando eu comecei a trabalhar com vendas, a gente às vezes duvida um pouquinho, né? A gente sabe que a gente tem capacidade, mas você fala, será que... A gente olha muito a grama do vizinho, né? Então, eu lembro que eu sentia muito... Hoje não, hoje sou muito tranquilo, confio muito no trabalho que a gente realiza no dia a dia. Mas o começo eu lembro que para mim foi difícil, assim, a gente... Será que é tudo isso que o pessoal diz mesmo? Né? Será que eu vou ter que me provar? Como é que foi para você, cara? Foi bastante difícil, desafiador, porque todo começo, e sem base, sem estrutura, sem você comentou até lá sobre ter o pai, o tio, o filho que vai te dar esse conforto para você iniciar um projeto. E é só você, a cara, a coragem. Não tinha uma roupa social, não usava, não precisava. Então, imagina, era um padrão. Né? Hoje em dia a gente está um pouco mais despojado tudo no mercado, mas era um pouco mais formal, a questão de fazer visitas mais técnicas. E um carro, né, bastante limitado, não tinha ar-condicionado no carro, imagina, para andar em São Paulo o dia inteiro, era só usava o carro para dar de casa para a empresa. Então, tudo isso vai criando as dificuldades de você ter uma primeira abordagem, uma aceitação. Infelizmente, as indústrias que estavam em São Paulo estavam se mudando para o interior de São Paulo, então foram ficando poucas empresas e aquilo ali começou a ficar bastante limitado. E aí você comentou da sorte, bem interessante. Na primeira feira, eu iniciei em abril, em maio, foi a minha primeira participação com o vendedor numa feira, não me lembro se era feira da mecânica ou feira de máquinas e ferramentas. Fechamos uma eletroerosão a fio, aquela feira, o primeiro cliente, né, guardado no coração até hoje, da Tecfer, do Wagner, lá na Vila Maria. E aí isso acabou dando aquele ânimo inicial, né, do trabalho e poder dar essa sequência de continuar fazendo um trabalho voltado à parte comercial. Só que como faltava, tinha muitos representantes muito à frente, a concorrência muito à frente, e aí eu fui buscar estudos. Estava ainda cursando a engenharia e fui fazer alguns cursos. Um dos cursos que mais me marcou na parte de vendas foi da Dale Carnegie, né, do famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fantástico, eu tenho esse livro. Foi, para mim, um marco também bem interessante de fazer essas reviravoltas e acabou trazendo aí, né, o dia a dia, trabalho, dia a dia, aqueles momentos que você pensa em desistir, porque o mercado, né, se eu comecei em 2007, todo mundo lembra da crise de 2008, né, exatamente. Então, por tudo que a gente veio passando ali, aí a oportunidade do vendedor da Zona Leste, Guarulhos, ter saído para ir trabalhar na Home, inclusive, e aí isso abriu a oportunidade de me ofereceram essa área. Se eu desse conta, continuaria. E isso ampliou bastante o meu trabalho e as oportunidades. E as oportunidades começaram a surgir, o trabalho sendo feito, as vendas. E assim foi o início com a Mitsui Motion e o contato com a linha da Fanuc. Que legal, cara, que bacana. E você, ali dentro da Mitsui, você tem alguns
degraus, vamos dizer assim. Uhum. Na parte de vendas, quanto tempo durou, né? Parte de vendedor de máquina, vamos dizer assim, porta a porta, visitando o cliente, até você ter a primeira oportunidade dentro da Mitsui. Quanto Sim. tempo mais ou menos? Eu entrei em abril de 2007, 2009. Em abril de 2010 foi o convite para assumir a coordenação comercial. E é aí que eu queria chegar. Em 3 anos, um cara que, vamos dizer assim, que não tinha experiência com vendas, que é aquele cara que estava vendo o vendedor lá chegando na empresa, roupinha legal, e em 3 anos você recebe um convite para receber, para assumir a coordenação de vendas. Eu acredito assim, o pessoal estava olhando para você de alguma maneira, o trabalho que você estava fazendo estava sendo diferencial por algum motivo. Como que foi isso? Como que você se sentiu? Como que você acredita que você foi acreditado a receber esse convite? Porque é isso que a gente às vezes não enxerga, né? Assim, não enxerga não. Quem está de fora não enxerga, você enxerga. Mas é isso que o pessoal poderia entender. Como que você se vê? Como que você acha que isso aconteceu? Isso Não sei se é isso que eu explicar. sim, né? Bem interessante, porque aconteceu numa fase que a Mitsui teve suas mudanças, né? A entrada da linha da Morisei no portfólio, a estruturação voltada ao atendimento para Mori. O Ario, que era o gerente de vendas, ele tinha saído para uma outra oportunidade que ele tinha conseguido. E o trabalho, sempre fui bastante inquieto e persistente, querer entender, estudar, né? Voltando até lá na história da mãe, né? E a mãe sempre falou uma coisa, que quando fosse fazer um trabalho, que eu fizesse como se eu fosse trabalhar para alguém, para eu trabalhar da forma como se fosse para mim, né? Como se a empresa fosse minha. E aquele fator do vestir a camisa, do estar presente, do poder entregar um pouco mais. Então, acabei tendo bastante envolvimento com a parte de discussões estratégicas. Eu participava das discussões estratégicas da empresa com o diretor na época. E aí o pessoal da equipe de vendas, alguns, já me utilizavam para poder ter um pouco mais de informação. Não tínhamos um gerente de linha naquele momento. E aí, muita demanda para esse gerenciamento. E aí foi o momento em que eu fui convidado a assumir essa posição, né? Teve até uma brincadeira que eu comentei, eu falei, não dá para ficar fazendo seus relatórios porque eu estou deixando meus clientes de lado. Ele falou assim, tá bom, então contrata alguém pro teu lugar e assume. Eu falei, tá. E aí foi esse momento. Lógico que tiveram alguns colegas de trabalho ali que no momento talvez não concordassem por ter mais tempo de casa, aquela coisa. É normal, qualquer normal, empresa. Padrão, mas eu sempre tentei levar de uma forma mais leve possível, né? Acho que quem me conhece sabe que eu tento tratar de forma máximo transparente possível, de uma forma leve, tudo que a gente faz e conquista e trabalha junto, sempre foi muito trabalho coletivo. E aí eu tive a aceitação da maioria, depois a minoria também apoiou, e todo, né, o resultado que eu tive satisfatório como coordenador de vendas foi porque a equipe toda também Sim, com certeza. tava junto, e aí foi, né, de coordenador para supervisor. Nenhum treinador ganha sozinho o jogo, né, cara? Nunca, não. Quem ganha, na verdade, é o time, né? O supervisor é o que vai levar também um pouco dos méritos ali, lógico, que as instruções, o caminho que vai sendo dado ali são importantes. E aí foi esse trabalho até a parte de coordenação, mais 2 ou 3 anos, não me lembro exatamente, para a parte de supervisão, para a parte gerencial, que foi aí um momento também de início que a parte gerencial tratava muito próximo da direção da empresa, porque a Mitsui teve aquele momento em que era representante da Morisei, e a Morisei estava junto com a DMG, e aí em 2014 a Morisei se desligou da Mitsui para se tornar DMG Mori, e aí a Mitsui teve que fazer inclusive uma demissão em massa, porque toda a estrutura voltada ali para atendimento da linha, que acabou modificando. Lógico, isso não foi da noite para o dia, foi um planejamento ali de um ano, e ali no final de 2014, começo de 2015, que o foco era com a linha da Fanuc, e aí o convite para ficar como gerente comercial da linha, assumindo praticamente
parte direcional da empresa, né? O grande envolvimento nisso já estava naquele trabalho da agência, discutindo o planejamento, discutindo um pouco mais dos números e todo o trabalho aí sendo feito diretamente com o grupo. O mindset seu já estava mudando, Já vamos estava dizer mudando assim, naquele né? momento, sim, bastante. E acho que uma das coisas mais importantes que você falou aqui, lógico que é um período, acho que fundamental para sua carreira, de muito orgulho, né? Que fez você chegar onde você chegou, mas o que sua mãe te disse, Uhum. né? Vestir a camisa da empresa e trabalhar como se a empresa fosse sua. É, é assim, sem modéstia, mas eu sempre pensei isso desde quando eu era estagiário. E algumas pessoas a gente conversa sobre isso e a gente sente isso da pessoa, né? Quando você falou que a sua mãe falou isso, eu lembro muito quando eu estava lá estagiando, que eu estava querendo procurar uma vaga de efetivado, conversando com o meu carregado na época, eu falei, cara, eu sinto que a empresa é minha. Eu acho que eu mereço a vaga porque a empresa é minha, eu visto a camisa da empresa. E hoje, até hoje, é assim. Não é vestir fisicamente a Sim. empresa, né? É aquele sentimento que a gente tem. Então, quando você falou da sua mãe, cara, de verdade, passou um filme aqui na minha cabeça. Você falou o lance de roupa social, de não ter a roupa social do carro. Eu tive uma oportunidade de trabalhar na Eplan. Foi por 6 meses, né? Foi por causa da Home também, foi por 6 meses. E eu lembro que na Home a gente usava o uniforme da Home. E vai trabalhar na Eplan foi exatamente o que você falou. Eu não tinha roupa social. Aí eu lembro que eu comprei uma camisa social, uma gravata, calça social e eu fui almoçar, tomar café na casa da minha avó. E aí, para minha avó, aquilo foi um orgulho de estar trabalhando com roupa social, de estar trabalhando com gravata. E você disse isso daqui, cara. A gente acaba tendo uma nostalgia que Uhum. gostoso que é. E acho que para você também é muito importante, porque você acaba dando valor por tudo que você passou, né, Alan? Claro, bastante, porque nunca perde a essência, né? A raiz Sim, cara. de onde a gente vem ali. Eu continuo, né? As pessoas, igual o pessoal vê muito, assim, você comentou fez o comentário no começo, né? De sempre estar viajando e é o que a gente abre mão de muitas coisas da vida para estar ali viajando e se vestir a camisa da empresa. As pessoas comentam, mas a empresa não corresponde. Cara, se no momento a empresa não corresponder, você pega e procura outra oportunidade. E então, nunca tive esse medo de buscar outra oportunidade, de ter as mudanças na vida. Infelizmente, nem tudo é da forma que planejamos e se adaptar. Então, entender o sistema da empresa e você realizar esse trabalho, eu acho que é uma troca justa entre a empresa, você não está satisfeito, não está condizente, fazer um alinhamento e Concordo. se a empresa não está condizendo com aquilo que eu estou me propondo a fazer, às vezes eu penso que quem está errado é ela, não sou eu, Exato. e assim a gente vai fazendo. E essa construção de relação com pessoas, respeito pelas pessoas, isso acabou, né, não só o conhecimento técnico, a experiência na área administrativa, financeira, mas o entender o sistema de funcionamento das empresas, o relacionamento e o respeito que eu sempre tive pelas pessoas e sempre o formato de gostar de fazer esse trabalho coletivo, de entender que as pessoas são importantes dentro da organização, foi até o ponto, né, para finalizar a história da Mitsui ali, de atingir o cargo de diretor, presidente da empresa. Foi um convite também feito ali por toda essa vivência. E aí isso acabou construindo nesse convite para assumir essa posição de uma empresa japonesa, tradicional, japonesa, onde é empresa de grupo, de acionistas. Então, e colocar um brasileiro ali para assumir essa posição, aquele que foi mais uma parte do desafio. Tive bastante apoio do pessoal da equipe, tive, né, muitas pessoas que estão aí no mercado, né, hoje, como o Fernando, parte técnica, o Elvis, que foi um cara que também super apoiou, fizemos juntos esse trabalho, inclusive, e Cara, mas como é que foi o acreditar. sentimento, cara, de receber esse convite para ser o diretor da Mitsui? Não é fácil, né, mas assim, a Mitsui era praticamente uma segunda casa, né? A gente comenta da empresa, as pessoas consideradas como pessoas praticamente da família, muitos,
né? A gente tem até um grupo de WhatsApp até hoje ali que se conversa e isso foi bastante relevante, mas já estava trabalhando há muitos anos na empresa. Foi depois de 12 anos praticamente dentro do grupo que veio esse convite. Porém, numa fase onde a gente, para assumir em agosto de 2019 e em janeiro, fevereiro de 2020, pandemia, e tem diversas questões ali, só quem viveu lá dentro que sabe tudo que se passou e aconteceu, porque muitas pessoas ainda questionam, não, por que encerrou a operação. E aquilo... porque a Mitsui, ela tinha um nome no mercado como uma potência, né? Sim, sim. Um nome muito relevante, né? Foi bastante relevante no mercado, nossa participação de mercado, que a gente conseguiu construir com as marcas que representávamos, por toda a dificuldade cultural, burocrática, entre, né, Brasil e Japão. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho onde é marcado até hoje por muitos. Quem teve a oportunidade de conhecer a empresa, quem foi cliente, tem essa visão. Mas só quem teve ali no momento, né, olhando o linha a linha dos 10 anos para poder entender uma tomada de decisão no momento de pandemia e de apresentar o planejamento entre as alternativas ser o encerramento da empresa. E aquilo acabou, diria que como uma das decisões de diretor, presidente de empresa a ser tomada da mais difícil, foi ter apresentado como alternativa, como uma dos pontos. Imagino que para você, assim, foi muito difícil. Olha, quando eu achei que o mais difícil foi discutir o planejamento com os acionistas, eu só fui descobrir que pior ainda foi quando ter fazer o comunicado do encerramento. Esse, para mim, assim, entre os desafios, ter passado por crise econômica de 2008, 2014, 2015, 2009 ali, que foi um ano terrível na parte de vendas, quem viveu ali 2015, 2016 também, não foi nada perto do apresentar um resultado ruim durante os anos de crise, não chega nem perto de ter que fazer um comunicado para as pessoas que estão em casa, fazer um convite para manter o distanciamento social e de máscara, informal, um encerramento de operação. E aquilo ali o fardo foi dado, então teremos que assumir o fardo até o fim. Então, fiz trabalho, tentei fazer da melhor forma e mais profissional possível, tranquilo, e de novo, né? Se fazer como se a empresa fosse sua, receber alguns convites no meio do caminho pro encerramento final, né, da empresa, e recusei porque foi um compromisso assumido, era um compromisso assumido de a gente brinca, né, mas literalmente passar a chave na porta. Eu lembro que foi um baque pro mercado, né? Eu lembro que a gente recebeu essa notícia assim, você fica chocado, vamos dizer assim, né? O que aconteceu, né? Porque realmente o nome da Mitsui era muito forte, o nome de vocês era muito forte. Sim. Foi bastante para todo mundo. E, bom, mas foram fatos que aconteceram e eu acredito que a história e ter chegado nessa posição na Mitsui foi o que também acabou me trazendo um pouco de notoriedade, de conhecimento com as pessoas em relação ao mercado, de receber convites para trabalhar, inclusive ter recebido convite para ser sócio da SAF Máquinas, que hoje eu estou à frente junto com os meus 2 sócios, foi justamente do meu coordenador de vendas da região sul da Mitsui que me fez esse convite. Que legal, cara. Foi pelo trabalho feito com Realizado lá, realizado com ele, por todo o trabalho que a gente tinha feito junto. Ele me considerou uma pessoa que ele gostaria de continuar a fazer um trabalho em conjunto. Né? Vamos contar aqui um pouquinho. Quero saber a história da SAF Máquinas, porque também conheço o Félix, né, cara? Um abração pro Félix aí. Sim. Gente boa demais. Torce pro Atlético, né, cara? Não deu sorte esse ano, né? Mas penso que o ano que vem vai estar mais barato. Mas ali, tem 2 perguntas ali pra gente poder passar de fase ali da Mitsui. Eu acho que na fase da Mitsui,
além de você ter a referência em vendas e depois ter se consolidado internamente, supervisor, coordenador, gerente até diretor, o network que você fez nesse período foi absurdo, né, cara? Acho que foi sensacional, né? Acho que é muito o que eu comentei no começo, onde as pessoas te conhecem. Acho que foi devido a muito dessa época, né? Acho que a oportunidade que você teve, eu acho que foi, tipo assim, ímpar, né? Nesse período, para você poder consolidar seu nome também. Sim. E como que você vê isso, esse network que você tem hoje? Você acredita que esse período também foi fundamental? Esse período foi o principal de conhecer. De novo, né? Vou usar o falar de pessoas que acabaram se envolvendo. Acredito que a posição que eu assumi hoje, a referência que eu tenho no mercado, é graças às pessoas que sempre tiveram perto, acreditaram, apoiaram. Vou só aproveitar esse documentário para poder fazer um gancho, porque essa questão do trabalho sempre foi propósito, né? O propósito sempre foi bastante importante. O trabalhar com vendas, para mim, e de vender um produto de qualidade, um produto que proporciona um diferencial dentro da empresa, eu me considero hoje um dos responsáveis como compromisso com o mercado de levar tecnologia, de levar informação, de poder contribuir com o crescimento da indústria, para que a indústria possa produzir de forma mais competitiva, para que possamos ser uma referência no mercado. Então, ao longo dos anos da minha carreira, principalmente quando iniciei a área comercial, eu comecei a perceber que poderia ter parceiros que, em conjunto, pudessem fazer esse tipo de entrega, esse tipo de contribuição. E eu percebia que toda vez que eu conseguia fazer uma entrega indicando parceiros que entregassem da mesma forma, isso me fazia ter mais relevância junto com aqueles clientes. E assim, eu até brinco, se eu consigo fazer o cliente ganhar mais dinheiro com aquilo que eu vendo, logo ele pode ter mais dinheiro para comprar mais comigo. E vai lembrar de você. E vai lembrar de mim. Então, algumas pessoas que carrego até hoje, né, também na SAF, junto com o Félix, logicamente que é até bastante importante aí nessa parte do network com parceiros, é poder criar essa rede de contatos e de entregas de pessoas que podem apresentar um diferencial, de que eles possam utilizar aquilo que eu vendo com os melhores recursos. Então, com isso que eu acho que consegui construir durante a minha carreira aí essa rede de relacionamento com as pessoas, por saber também que as indicações, as relações, construir isso seria com uma entrega com o mesmo propósito. Então, acho que é isso. Sensacional, né? Cara. É uma visão holística do negócio, vamos dizer assim, né? Não só preocupado com o seu, mas assim, com um conjunto, principalmente com o cliente, cara. Sim. Sensacional a resposta. Inclusive, eu vou aproveitar, claro, esse ponto. Esse tempo aqui é para você. Que quando tivemos o encerramento ali da empresa, e imediatamente, não imediatamente, mas algumas coisas aconteceram no mercado que me despertou a ideia de criar uma plataforma, que é a Web Machines hoje, que é um site onde hoje ele é bastante utilizado para venda de máquinas usadas ali, mas a ideia dele, a construção dele para o mercado é com esse objetivo, de encontrar as empresas, os fornecedores do mercado de forma mais rápida. E essa ideia foi sua, Alan? Foi uma ideia minha. Foi naquela... Como depois que eu saí da Mitsui, e aí algumas pessoas me ligavam, preciso um cara para fazer manutenção de CNC, né? Sim. Já perdi as contas de quantos clientes eu passei o contato da CNC Lab, né? Preciso de um apalpador, preset a laser, o contato do Rogerinho. Teve uma vez que um cara pediu um resfriador de óleo solúvel. E aí, poxa, vou te indicar um cara que vai te ajudar com essa parte aí. Achei alguém que tinha cooler
para resfriador de óleo solúvel. E aí, numa conversa com o Adalberto da Max System, que é um professorzão meu, um mentor aí do mercado. Abraço, Adalberto. E ele comentou que a sujeira do óleo solúvel que fazia o óleo aquecer. Eu liguei pro cara na hora e falei assim, acho que você não precisa de cooler, você precisa limpar o tanque. E aí eu falei, pô, por que essa informação não está disponível? Por que o cara precisa ligar ou procurar? Hoje a gente não tem nenhum canal de segmento específico para achar. Você vai colocar no Google. E aí eu fiz um teste, eu coloquei um dos maiores fabricantes de ferramentas de corte de pastilhas no Google e ele não aparecia nem na primeira página. E eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Né? Ele tava ali na segunda página e a gente brinca do marketing lá, eu aprendi que a segunda página é para esconder corpo, né? Ninguém procura lá. Então, falei, poxa, precisamos de algo que encurte o caminho. Que as pessoas possam procurar fornecedor de ferramenta. Entra lá, fornecedor de manutenção de máquinas. E tudo relacionado ao mercado de manufatura, metal mecânico. Quem são os principais fornecedores de máquinas, ferramentas? Né? Quem são eles? Legal onde demais, eles estão? cara. Então tem lá. Sim. Então quem entrar hoje lá... Onde o pessoal pode encontrar? Vamos lá. O webmachines.com.br. Legal. No LinkedIn também? Tem LinkedIn, que é @webmachines. E no Instagram, postamos pouco. No Instagram a gente deixa mais algumas coisas mais voltando no LinkedIn. E ele tá uma plataforma disponível. Quem quiser entrar e se cadastrar, tá fácil. Só Não, vamos colocar aí, vai estar escrito aí. É um guia. Sim. Um guia para o mercado. O próximo ano aí tem um planejamento para que ela venha com um pouco mais de força, porque infelizmente a gente é limitado na parte de mão de obra, de trabalho, né? Claro. O tempo é limitado, então não... Mas a ideia é muito boa. Consigo dar conta, tá lá, tá disponível. A ideia é essa, proporcionar, porque na feira... A gente, tava lá a máquina, então tava o fornecedor do transportador de cavaco, da ferramenta, do cone, da morsa, do óleo, sabe? Tudo então, junto. tá tudo junto lá. Então tava fácil de encontrar. Fornecedor do software. Pô, onde que eu encontro? Quem são as opções? Quais são as opções direcionadas ao segmento? Quem são os fornecedores de frete? Frete tem um monte de gente que faz, né? Sim. Mas vai fazer desde geladeira a... Mais específico, você precisa de uma árvore de Natal de extração de petróleo. Então, assim, por que não ser um canal específico? E aí a ideia inicial era justamente também trazer esse tipo de informação, igual essa questão do óleo solúvel, colocar algumas coisas, né, lá dentro para poder encurtar o caminho. A gente precisa encurtar o caminho para ser mais rápido, para poder tomar as decisões mais rápidas e ser produtivos mais rápido. O ano que vem aí vai ter mais novidades aí, o mercado vai ver uma plataforma um pouco diferente. Com certeza. Também. Então, pessoal, www.webmachines.com.br, LinkedIn, Instagram também vai aparecer para vocês aqui. Dá uma força lá, indica, compartilha. Com certeza é sensacional, cara. É isso aí. Hoje eu acabo utilizando bastante para pessoa que quer anunciar uma máquina para venda e a gente utilizar o canal ali junto. Inclusive, né, muitos conhecem como anúncio de máquinas usadas e lá dentro tem quem são os vendedores de máquinas usadas, que são mais referências do que a própria Web Machines. Que legal, cara. Então, entrando lá, tem lá nos campos, os guias, fica tudo mais fácil. Esse projeto nasceu ali em paralela com a finalização da... Isso, no encerramento, justamente por ter, você comentou, né? Foi uma pessoa que acabou construindo uma teia aí de parceiros. Sim. Então foi com esse pensamento, por essa relação, que eu acabei tendo essa ideia para colocar ela no ar aí e deixar disponível. Top, cara. Top. Então, a última pergunta que está aqui na minha cabeça que eu não posso deixar de perguntar para você. Ali, quando você ainda estava ali, assumiu como diretor, tá? Acho que deve ter sido uma sensação muito boa, gratificante, vamos dizer assim, né? Você chegou a fazer em alguns momentos, e hoje também, né? Podemos até colocar nos dias de hoje, mas naquele momento lá, porque igual você está contando aqui para nós sua trajetória, começou lá, vida difícil, fez o Senai, depois ele até ajudou os parentes, alguma coisa assim, trabalho manual, operador de máquina, até durante um longo tempo, até chegar nas oportunidades, e depois você chega a diretor de uma empresa de renome, né, com uma cultura diferente. Se você fez a reflexão assim, olhou para o Alan lá de trás, cara, qual que era aquele sentimento, como é que você se sentia naquele momento, cara? Você imaginava que você ia conquistar tudo isso desse jeito, cara?
levou um tempo para poder parar e pensar e refletir, justamente quando eu conversava com algumas pessoas que encaravam, né? Que, pô, me via numa viagem internacional, no Japão, por exemplo, e falou, pô, ó, Alan, tá no Japão, que legal. Ah, o cara só viaja, aquelas pessoas que só conheceram também numa outra fase. E para mim, eu demorei um pouco para cair na real. Eu sempre tive uma vida muito humilde. E aquela posição de diretor, presidente, aquilo me soava um pouco estranho, porque não era foi uma posição que acho que foi conquistada naturalmente e aí assim as coisas aconteceram dentro da própria empresa e eu continuava na minha cabeça ali eu era o mesmo Alan de sempre, né? Logicamente que você percebe que os grupinhos vão mudando porque você vai subindo algumas posições, mas uma satisfação de apresentar um planejamento para os acionistas da empresa fora do país e estar nessa posição e olhar para trás e ver de onde que a gente veio e pensar, poxa, sim, é possível pelo próprio esforço, é muito satisfatório. Lógico, né? A gente fala da questão ego, né? Não da forma pejorativa, mas de uma forma de satisfação, de meta, de dever, não de dever cumprido, mas, poxa, um novo dever sendo construído porque aquele a gente cumpriu. Então, isso para mim foi bastante satisfatório olhar para a questão da família humilde, a questão só ter estudado em escola pública, ter que pagar a própria faculdade. Então, as dificuldades ali acabam levando uma sensação de satisfação maior. E sempre passo a passo, né? Um passo de cada vez. A sua carreira mostra isso, né? Um degrau de cada vez para chegar onde chegar, cara. Sempre passo a passo, bastante. E até hoje aí eu ainda me encaro que ainda tem, né, passos a serem trilhados aí. Com certeza. Cara, você falou ali de viagens, você é um cara que você tem um conhecimento de feiras, tem um conhecimento de outros países. E a gente vai entrar nesse lance de importação de máquina, né, cara? Você foi um cara que participou ali junto com a BMEI, estava me contando ali no bastidor de uma mudança ali no ex-tarifário. Como que você vê o mercado fora do país, né? Assim, com relação a máquinas, como que e comparando com o que o Brasil consome hoje? Você acha que existe uma diferença? Como é que você enxerga isso? Isso foi relevante para você tomar algumas decisões depois que você saiu da Mitsui? Porque depois você vai me contar depois como é que foi sua trajetória aí até chegar na SAF, né? Como é que você vê isso, cara? Tive a oportunidade de participar das principais feiras voltadas ao segmento de máquinas e ferramentas, a Feira da Alemanha, a EMO, a Feira de Chicago, a IMTS, a Feira do Japão, que é a Jintoff, e uma feira na Coreia do Sul, que é a Tintus. E aí essa particularidade de participar de feiras, visitar fábricas, visitei cerca de 10 fábricas de máquinas e ferramentas pelo mundo ali. A gente percebe ainda, né? Sempre o pessoal fica comentando aquela questão do Brasil estar atrasado e tudo mais. A gente percebe, logicamente, uma evolução do segmento de manufatura muito grande e ainda o Brasil ainda em passos mais devagar para isso, né? E a gente vê aquela questão vou juntar um pouquinho, vou misturar alguns pontos aqui, né? Que é a questão da indústria 4.0, essa questão de automatização, os recursos de manufatura aditiva, o quanto estão avançados. E isso, a tecnologia lá fora, ela avançando, de certa forma, de uma velocidade mais rápida que o Brasil. Eu vou fazer várias análises assim, mas tem um pouquinho de questões políticas, culturais, que acabam influenciando essa diferença. Vejo o Brasil como um país de grande oportunidade para poder fazer mais, já que tem outros países também que desenvolvem a tecnologia e hoje com a globalização e a internet, para você ter informação, a tecnologia está mais disponível, basta você querer e poder. Logicamente tem a questão do poderzinho ali para poder adquirir essas tecnologias, mas eu vejo um pouquinho em questão falando de indústria,
olhando como eles evoluem, ou como eles pensam na utilização dos equipamentos de forma mais autônoma possível, de forma que seja mais otimizada possível, de forma que o equipamento ele seja mais durável. Aí, trazendo um pouco para a realidade no Brasil, vejo como uma oportunidade ainda. Existe uma parcela que vem crescendo, mas existe, por um lado, uma preocupação, né? Vou voltar naquela história do propósito, que é também, não menosprezando, mas a particularidade de compra de equipamentos por preço, ele é maior do que tecnologia. Eu brinco que eu que vendo máquina, a gente discute muitas questões dimensionais de máquina. Hoje tem muito a discussão pelo XY preço, sabe? Então, e esquecendo um pouco de fazer aquela análise se aquele equipamento que o cliente vai comprar, se ele vai ser para o processo o melhor custo-benefício e a longo prazo. E essas questões imediatistas acabam fazendo com que a empresa acabe tomando decisões puramente por preço, por aquilo que está ali disponível, porque ele precisa produzir o contrato. Então, quando a gente olha para essa esfera completa, né, é muito mal planejado, né, as compras. E aí tem muito lance da cultura, igual você disse. Exato, né? porque é difícil a gente conseguir planejar. A gente tem uma carga tributária bastante significativa. Os prazos de entrega, bem diferentes. Os processos de importação, a gente brinca, né, que a parte do frete internacional faz o que quer. E aí você acaba tendo realmente essa dificuldade. Eu entendo o lado do empresário de precisar ser imediatista e pensar na composição de custos. Mas quando a gente não conseguir transformar essa cadeia de forma mais planejada, de forma mais pensada, e para poder fazer o investimento e investir mais em tecnologia para que sejamos mais competitivos, vai demorar cada vez mais para sermos um país competitivo com o resto do mundo em relação à manufatura, né? Então, eu vejo um caminho de muitos, né? Eu acho que até usar o canal aqui como uma contribuição, trazendo, né, isso para a indústria, né? Vocês são preocupados com isso, vocês estão preocupados em o cara estar com a máquina trabalhando da melhor forma, né, num atendimento de excelência. Então, transformar esse mercado, né? O crescimento de equipamentos que entram no Brasil, que é perceptível, que está mais relacionado a preço e pouco a qualidade, cresceu bastante nesses últimos 3 anos. Então, existe a preocupação e existe também a análise perceptiva pela oportunidade por aqueles que querem se tornar um pouco mais competitivos. E quando você fala do propósito, um dos propósitos da SAF Máquinas, vamos dizer assim, atual, é isso. É trazer, mostrar para o cliente que investir em tecnologia hoje, ele vai estar investindo, em economia de energia, em produtividade, N fatores, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Eu vou dizer que às vezes a gente tem um equipamento que custa 50% a mais que o de um concorrente, né? Que não tem nem tradição de fabricação de máquina, né? Uma marca qualquer. Só que a gente produz 3 vezes mais rápido. Aí a pergunta é qual que é mais caro, né? Exatamente. Fazendo com mais consumo de energia. Só que aí a análise do investimento inicial acaba fazendo muitos tomarem decisões que acabam custando mais. Então, nessa percepção que a SAF vem entrando, que é o que a gente pode, de que forma que podemos oferecer uma solução, né? O cara enxergar que ele pode produzir mais e melhor. É isso, e ser mais competitivo. Que legal, cara. Assim, visão de vocês é sensacional. Você é a terceira pessoa que fala mais ou menos a mesma coisa aqui com relação à cultura do Brasil, com relação à compra de máquina. Isso que é interessante. Isso mostra que você tem credibilidade para falar.
conhece o mundo, vamos dizer assim, né, cara? Visitou aí vários países, várias feiras, acho que foi sensacional. Acho que também pessoalmente, profissionalmente não precisa falar, mas acho que pessoalmente também você aprender outras culturas, conhecer outro país, acho que é muito bacana. Então traz credibilidade para você estar falando o que você falou e é uma realidade, né? Eu acho que o Brasil tem que aprender. Eu falo assim, a olhar a tecnologia de uma maneira diferente. Até para a gente, assim, que a gente trabalha com reparo, manutenção, né? Não é com venda de máquinas, mas a gente se depara às vezes com situação assim, não tem como eu trocar um equipamento Fanuc por um mais barato. Cara, o equipamento Fanuc não quebra. Ele dá manutenção sim, mas assim, devido muito de uso da máquina. É um equipamento robusto, ele não dá problema. E quando dá um problema, às vezes o dono da máquina ele quer colocar um equipamento mais barato. Então, assim, olha a cabeça, né? Então, a gente precisa mudar. É cultural. É cultural. É cultural, cara. E a partir do momento que muitos tiverem essa disponibilidade ou criar a possibilidade de visitar empresas fora, sabe? Vão visitar as feiras internacionais. Eu até faço o comentário que eu tive a oportunidade de conhecer as feiras, a feira de Chicago, já tive muitas vezes lá, na EMO, na Alemanha, algumas vezes também, recentemente a segunda vez na feira de Jintoff, no Japão, e é muito interessante que na feira internacional a gente tenha muitos fabricantes com os equipamentos colocados para demonstração de verdade, né? Arrancando o cavaco. Ali os equipamentos estão mostrando o que eles têm de recursos de disponibilidade. Infelizmente, muitas das feiras do Brasil é feira mais para network. Exato. Porque você chega lá, muitas vezes o equipamento está no vazio. Exato. Né? Ou o equipamento até parado. Quando se tem equipamento. Porque tem alguns que nem equipamento, colocam um banner e tá tudo certo. E aí eu falo que a questão mais network em relação à parte profissionalismo, fica o convite para quem quiser ir. Até a gente sempre organiza grupos de pessoas para irem para essas feiras internacionais e faz uma análise. A feira ela começa às 10 e termina às 5. 5 horas acabou. É o teu horário de trabalho. Trabalha. E a feira no Brasil para de se entrar às 7, né? Exatamente. E aí você percebe que... porque eu trabalho de manhã. Então quer dizer que eu estive durante a manhã inteira brincando na feira. Eu acho até uma certa falta de respeito com quem está expondo, sabe? E essa questão e a cultura do visitante e da organizadora e dos expositores precisa, né, chacoalhar. Porque é um trabalho. Sim. Faz parte do seu trabalho. Importante, cara. E importante. Se você não tem a possibilidade de fazer um investimento do seu tempo... Porque não é barato também, né? É isso. E não é só nem tempo, é financeiro também. Você não ter essa disponibilidade de estar dentro do seu horário de trabalho como investimento para ver o equipamento, ou conhecer, ou ter essa... Desculpa, não sei o que mais podemos fazer. Mas esse lá na frente de novo, e a gente sempre vai ficar, parece ter orgulho de estar para trás, né? Lá na frente, lá nas outras feiras, 5 horas apaga a luz. Acabou. Quer fazer network é fora da feira, porque aqui é trabalho, é um respeito, né? Se as pessoas têm família, tudo. Então, a pessoa investir o seu tempo e falar, mas é muito caro ir para uma feira. O que você pode descobrir e a relação network que você pode realizar lá, eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que puderem investir e ir um momento para conhecer, não vai se arrepender. Legal, cara. Bacana mesmo. Cara, vamos lá. Tá no Mitsui, Web Machines no ar. E aí você tem uma trajetória até chegar ali na SAF, né? Conta pra gente como é que foi aí. Provavelmente, igual você comentou lá, antes um pouquinho do encerramento, você já começa a receber alguns convites, né? E acredito eu que depois também. E aí você vai estudar o que você vai encarar. Acabou surgindo, logicamente, a gente acabou fazendo muitos contatos, eu tive uma relação muito boa com muita gente ali. Não era uma fase tão fácil, porque ainda era muito incerto o cenário econômico do Brasil ali por causa do pós-pandemia, ainda Sim. No meio da pandemia, inclusive. E aí eu acabei no desligamento passando por um período ali com o pessoal da Pan Machine, né? O Fábio
Fábio me convidou ali para que a gente pudesse fazer uma estruturação da equipe comercial. E aí também bem claro com ele que era o início da plataforma, da Web Machines, e que talvez seria por um período curto, mas que eu faria ali um trabalho com ele. E a gente iniciou por esse período. E aconteceu uma coisa no meio do caminho que eu não esperava, que foi receber o convite de uma empresa no Rio Grande do Sul para ser um consultor, né? Assumir a direção de uma fábrica. E, né, a empresa chama Metalúrgica Rimac, acho que não tem nenhum problema de falar. Fui convidado pelos sócios, são 4 sócios, e os sócios, eles fizeram o convite para eles saírem da operação de direção da empresa. Você virar o CEO da empresa. E eu virar o CEO da empresa. E aí eu falei, poxa, eu não tenho experiência com fábrica, mas vamos lá, vou tentar ajudar de certa forma, né? Tem a questão de deslocamento, São Paulo, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eu iniciei o trabalho com eles ali em meados de setembro daquele ano, e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ficar 3 meses aí, vamos ver como que é, como que vai ser. Eles queriam ser conselheiros e você assumir a operação. Praticamente isso. E aí vamos fazer um trabalho de derruba tudo e levanta de novo, criar um pouquinho de confusão e, logicamente, novamente, ter a relação com as pessoas, os amigos. O Félix foi uma das pessoas importantes ali, tem o Rogério Kenji também, que acabou me ajudando questão de trabalhar indicadores de fábrica. Conheci indicadores de vendas, mercado, sim. Tudo, mas indicador de fábrica propriamente dito, e ter um pouco de noção ali de gestão de pessoas, estava tudo certo, mas... E aquela dinâmica de fábrica, eles foram lá, me deram uma baita de uma força, fizemos um trabalho bem significativo, só que essa questão do deslocamento, São Paulo, Rio Grande do Sul, toda semana, porque o ritmo de fábrica é bem diferente, né? Fábrica é todo dia uma dinâmica bem interessante, uma empresa de cerca de 100 funcionários na época. E aí em janeiro, comentei com eles, falei, precisamos colocar alguém para ficar na minha posição, porque eu não tenho condições de ficar vindo para cá toda vez e realizar o trabalho, e vocês precisam de alguém com ritmo de fábrica, com essa dinâmica, que tenha mais experiência. Eu falei, como consultor, como CEO, é o que eu identifico aí para fazer esse trabalho. E aí fomos atrás, levamos aí uns 4, 5 meses. Caramba, e você ali trabalhando junto com eles nesse processo. E trabalhando com eles nesse processo, para poder trazer essa pessoa. Conseguimos, né? Uma pessoa que está lá até hoje, né? Mandou a foto da festa de confraternização desse ano, fazendo aquele agradecimento por esse período. E eu ia tentar voltar para o mercado de máquinas e ferramentas, e na feira, para tratar de um assunto aleatório na máquina de soluções, o Tadeu Evangelista, que é o diretor-presidente lá, me fez o convite para assumir a direção comercial da empresa. E, poxa, estou voltando para São Paulo, já estava, né, arrumando ali a casa com o pessoal ali do Rio Grande do Sul, pedi uns 20 dias para concluir o trabalho lá de passagem de bastão, e sim, que assumiria ali o desafio de fazer o trabalho com eles na máquina de soluções, e aí assumi a direção comercial por quase 2 anos dentro da empresa. Ali, junto com o pessoal da Molinari, a Mal Group, poxa, é uma empresa fantástica, uma empresa aí que tem bastante a crescer, a contribuir. É um nível forte também de nome. Um nome bastante forte, fora do Brasil também. A marca Haas, que esses acabam sendo mais conhecidos pela marca Haas. Então acaba trazendo bastante notoriedade. E aí, a gente, nesse meio do caminho, o Sérgio Pereira
que foi meu coordenador, grande campeão de vendas de Fanuc no estado do Paraná e Santa Catarina. Ele teve aquele momento de desentendimento por questões comerciais ali com a Fanuc. Ele era o atual representante da marca, ali com o atual distribuidor na região. E ele resolveu se desligar. Inclusive, ele tinha pensado até em iniciar um trabalho de representante comercial de um dos produtos da máquina de soluções lá na região. E aí, naquele momento do anúncio de saída, o grupo da Brother ali o convidou para ser um distribuidor. Criar uma estrutura comercial para atender os estados do Paraná e Santa Catarina, para a linha da Brother e da Citizen, a linha de cabeçote móvel, torno tipo suíço. Que ali naquela região dele é muito forte, né? A parte dentária. Sim, né? a parte de odonto tá bem forte, a parte médica. O Paraná ele tem vai ter um nicho ali bem significativo para a linha. E o conhecimento que ele sempre teve com a linha de usinagem e uma experiência que ele tem da área de processos muito grande, um conhecimento com os clientes daquela região, do qual ele é muito bem conhecido, bem visto. Até brinco, né? Eu posso ter gente que fala mal de mim, mas do Serginho eu nunca vi, cara, né? Ele é um cara fantástico, né? Um cara muito na dele. Eu conheci ele teve na CNC Lab lá. Ele passou lá pegar um equipamento, a gente conversou um pouquinho. Ele é diferenciado mesmo. E ele foi o cara que recebeu o convite da Brother, da Citizen, para ser o representante, o distribuidor da linha. Ele um pouco diferente, que seria o trabalho de sair de ser um representante comercial para construir uma estrutura de atendimento de venda e pós-venda, peças. E naquele momento, ele pensa em convidar pessoas que pudessem fazer esse trabalho junto com ele para poder iniciar, para aceitar esse desafio. E o convite foi feito, né, primeiramente ali com o Félix, né, os dois moram ali, são curitibanos, atleticanos, né, parceiros de estádio, inclusive, sempre trabalharam muito juntos, né, nas indicações, processos, o Félix junto com a Decatec, e me ligou um dia para dizer, tenho essa oportunidade e só sei se vocês dois estiverem juntos, senão para mim não faz sentido. E aí eu brinquei, a gente pensou por 2 segundos e respondeu, né, que estamos juntos, vamos fazer esse trabalho. Conversamos, sentamos, alinhamos um pouco do que seria a estruturação da empresa e em questão de 1 mês precisaria ser feito o anúncio, que isso foi uma decisão muito rápida, um processo de abertura de empresa muito rápido também, e tirar da radar, e fazer todo o trabalho, construir uma estrutura para iniciar dia 1º de outubro de 2023. Foi quando iniciamos oficialmente a distribuição das máquinas Brother e Citizen no estado do Paraná e Santa Catarina da Brother, e só o Paraná com a Citizen, né? A gente tem essa divisão. E assim, para você é diferente, né? Uma coisa era você ser diretor ali da Mitsui e agora você é cofundador e sócio de uma distribuidora. Já tinha isso no seu radar ou não? Já imaginava isso pela sua experiência de vendas de máquina, conhecimento, network? Olha, a vontade, ela sempre existiu. Ela sempre existiu de poder fazer o trabalho. E a gente sempre pensa na questão do segurança, um pouco né, enxergar um pouco de tudo que esse mercado ele é volátil. E assim, a gente ter um pouco de receio, de medo, de poder atender, conseguir fazer o mesmo atendimento eu falo de atendimento de excelência, né? De fazer um bom atendimento, não precisa ser um atendimento de excelência, mas fazer um bom atendimento, que foi sempre que eu preguei no mercado, que é essa questão, e conseguir fazer de forma sozinho ou de buscar e desenvolver uma nova marca no Brasil. Então, pensava, mas não tinha os anseios para executar esse sonho ou esse planejamento. E aí, o convite do Sérgio, com 2 caras que eu admiro muito,
muito. E sempre foram meus parceiros. Eu acho que com a saída do Sérgio da Mitsui e até o momento de início das conversas sobre a SAF, acho que a gente nunca passou uma semana sem se falar. Isso foram mais de 2 anos, quase 3 anos. A gente se falava sempre. E com o Félix muitas vezes também. A gente brinca que a gente já era sócio antes de existir a SAF, porque teve alguns negócios que a gente acabou fazendo junto. E naquele convite de uma marca conhecida, de uma marca renomada, de uma marca de equipamentos que a gente conhece, que a gente domina aquele mercado, aquele segmento. A gente trabalhou muitos anos dentro dessa área. Eu falei, poxa, né? A sorte. Falando de tecnologia que você fala que ali é o propósito. Exato. Vou vender um produto de tecnologia embarcada muito grande, muito forte, uma qualidade fenomenal, indiscutível, né? Aquela questão de relação com o Japão, né? Aquele carinho com o Japão todo, né? E de 2 marcas, referência. Hoje a Brother é o segundo equipamento mais importado no Brasil. De marcas, né? A gente está falando do ranking dos centros de usinagem. A Brother, ele é o segundo colocado. Pelo trabalho feito hoje. Então, uma marca hoje, né, de renome, de respeito, de qualidade, de produtividade. Poxa, a gente tem argumentos, 1000 argumentos, não é de vendedor, né? Não é do famoso papo de vendedor, mas argumentos fidedignos do que pode ser proporcionado assim, pelo equipamento, com 2 caras fantásticos, amigos, independentes de relação profissional, 2 amigos, 2 caras honestíssimos, assim, a gente não tem um A para falar. É a sorte batendo de novo na sua porta, né, cara? Sorte batendo de novo na porta e você dizendo assim, ó, tá aí a oportunidade que caiu no seu colo pela pessoa que eu fui, que o Sérgio me convidou, pelo conhecimento, tudo. Claro. Nada é por acaso, né, cara? Isso, nada é por acaso, mas apareceu essa oportunidade e hoje a gente completa aí 15 meses de vida a empresa. Eu acho que com uma certa missão cumprida, um planejamento sendo fortalecido aí para o próximo ano. E quem quiser acompanhar, né? Acompanha aí a safmáquinas.com.br. Exatamente. LinkedIn também, LinkedIn, Instagram também. Não, legal, a gente vai colocar aqui. Legal, que a gente tem aí como objetivo levar para o mercado uma tecnologia do qual a indústria possa produzir mais e melhor. Então, e com esse propósito muito alinhado entre eu, o Félix e o Sérgio, ali fez com que aceitasse esse desafio, essa missão. Pô, difícil pra caramba, porque o operacional da emissão de nota fiscal volta tudo pra gente. Arregaçar a manga de novo. É praticamente começar do zero. Depois de um ano que a gente pode falar assim, poxa, temos uma sede, temos uma mesa e cadeira para trabalhar. Legal ali, mas sempre atendendo da melhor forma, quase uma quantidade razoável de máquinas aí vendidas e com entregas já, muitas máquinas entregues, e para poder dar esse suporte e poder executar tudo aquilo que eu acredito. E a relação com os parceiros. Vocês lá, pô. Espero em breve. Espero assim que você estiver em Curitiba, lá na região. Com certeza, cara. Espero recebê-lo lá. E eu vou fazer um adendo, antes de você complementar, sobre o Félix, né? Você falou, pô, um cara super honesto, igual junto com o Sérgio. O Sérgio eu não tive muito contato nele, porém eu conhecia ele. Não, já ouvi falar dele, né? O cara também, realmente, igual você falou, muito conhecido. E o Félix, ele teve a Decatec, né? Uma operação ali em Indaiatuba, né? Mas, assim, mesmo lá na Decatec, do Sul, do Paraná, perdão, a gente sempre conversava, a gente teve uma relação muito, ele tinha as máquinas, dava problema, tinha robodrill, dava problema, alguns alarmes, alguma coisa. Eu conversei muito um tempo com ele por telefone, né? Depois eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Grandão, né, cara? Alto pra caramba. E um cara nota 10, cara. É um cara que ele no nosso caso ali era cliente fornecedor, e normalmente, assim, poucos caras, eles compreendem que o seu trabalho não é simples, né? Que tudo ali é urgente, que a gente precisa atender da melhor forma possível, porém existe um processo, e ele sempre foi um cara que sempre respeitou muito.
E eu não podia deixar de falar isso quando você comentou dele, porque ele foi um dos caras ali que, mesmo indiretamente, sem ter amizade, mas uma relação cliente-fornecedor, é um cara que eu respeitei porque ele me respeitou muito. Várias vezes conversando, áudio no WhatsApp ou telefone, sempre foi um cara assim, sereno, compreensivo. E isso que eu valorizo muito quando a gente conversa dentro do nosso mercado, porque nem todo mundo é assim, a gente sabe como é que é. Sim. Então, cara, parabéns, você tá com 2 caras aí sensacional e um abração pro Félix novamente, cara. Sim, é um cara muito direto, só complementando, né? Um cara que, quem não o conhece mais próximo, pode até ter uma visão inicial de um cara um pouco mais arrogante ou de um cara ignorante, de mais estupidez. Mas é um jeito que a gente tem de liberdade, de transparência para conversar. Eu brinco, né? O Félix, eu considero ele meu amigo de verdade porque a gente não dá bom dia. A gente falou, assim, assado, né? E a gente já vai muito direto. Não é por má educação, nada, mas é por uma liberdade. Sim, o Félix, ele é um cara muito direto. Ele é um cara muito transparente, ele fala. Então, e quem conhece, sabe, putz, gosta pra caramba porque não fica te querendo enrolar, não fica te criando um monte de historinha. Então, ele é muito verdadeiro e o coração dele é proporcional ao tamanho daquele cara lá. Tem um coração enorme. Um dia eu conheci ele, chegou na CNC lá, eu falei, rapaz... É um cara muito bom. É isso, então hoje temos aí SAF Máquinas, que foi a trajetória da carreira aí desde o aluno do Senai lá atrás. E qual que é a sensação hoje, cara? Assim, sente assim que, lógico, tem muita coisa para fazer ainda. E vamos falar um pouquinho até do que você imagina do futuro, tanto seu como da SAF Máquina. Mas você sente uma pessoa realizada, cara? Me sinto, a partir do momento que eu recebi esse convite do Sérgio, assim, foi o momento em que eu me dei a consciência de realização, de chegar até onde eu cheguei, né? Porque, assim, uma coisa é você ser convidado para ser mais uma pessoa na empresa, onde você cria uma relação ali, se não der tudo certo, que você vai passar pelos 3 meses de experiência. E a outra é você ser convidado para poder fazer parte daquilo, de assumir os riscos juntos, de fazer parte para uma vida juntos. Então, de confiar, né? De te convidar sem precisar comprar parte da empresa. Fala assim, recebi esse convite. Junto, ele poderia muito bem falar assim, vou começar uma empresa aí, quer trabalhar para mim? Sim, claro. Então, eu acho que isso me fez acreditar que a construção do trabalho ela veio, né? Trazendo os benefícios do trabalho que foram feitos. Logicamente que tem muito trabalho aí para ser feito, mas hoje sim considero bastante realizado porque eu tenho a oportunidade de dar continuidade em tudo aquilo que a gente construiu. Né? Não, top. E assim, você fala, né, ele poderia ter te chamado, mas acho que também tem muito da sua construção, que você contou até aqui, até agora, né, cara? Então acho que isso te credencia, vamos dizer assim, né? Com certeza, sim. Né, cara? Espero que sim. Não, com certeza. E vamos lá, futuro, cara. Você falou do Brasil, achei muito interessante você falar do cultura do Brasil, mas vamos colocar 3 situações então aqui. O que você espera do futuro do Alan? Né? Lógico, com certeza, junto com a SAF Máquinas, mas aí da SAF Máquinas também e do mercado nacional. Cara. Olha, vamos lá. Pensando, usando a ordem que você colocou, como Alan, espero fazer um trabalho de impacto para a indústria em proporcionar com que as empresas tenham os seus processos com mais qualidade, mais otimizado, poder influenciar de certa forma a conhecer um pouco mais, voltar um pouco mais de tecnologia e, logicamente, tudo isso associado, né? Falo que vem uma trajetória de trabalho de 30 anos sem paradas. A gente brincou aqui um pouquinho de férias, sobre férias, e aí ainda tem esse impacto. O que eu espero de vida pessoal é poder estar com a minha família por mais tempo, sabe? Poder ter essa oportunidade de trabalhar autônomo e de tê-los por perto, de poder levá-los, por mais que a gente trabalha um pouco além do horário e aos finais de semana, acaba viajando bastante, mas é
é o poder proporcionar estar presente com a família. Então, o trabalho ele está muito relacionado a isso, muito né? Legal você falar isso, porque a gente às vezes esquece de falar da família, né? E com certeza a gente tem que pensar neles, né? E a gente, lógico, que tem que ter o trabalho, tem que ter, como você falou, as viagens, abrir mão de um tempo. Você tem um filho de 10 anos, né? Tenho um filho de 10 anos. Quer levar ele no jogo do Palmeiras sempre, né? Sim, claro que não é para poder gritar, vai, porco. E aí bom, então vou até aproveitar, já que eu falei da família, um marco para mim também importante dentro da trajetória da Mitsui foi conhecer a minha atual esposa. Minha atual esposa, ela era assistente comercial da linha da Amori, lá dentro da Mitsui. E depois de um tempo já trabalhando juntos, a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, nos encontrarmos, morarem juntos e ter o nosso filho. Aí, que legal, cara. Que já está com 10 anos. O lado profissional acabou agregando Sim, o lado pessoal, é fantástico. Parceirona, conhece bem do mercado, conhece as pessoas do mercado, então é uma satisfação tê-la como parceira dentro do mercado. E aí, pensando como a SAF, igual você perguntou ali, a SAF ela tem propósitos. A gente inicia só com os estados de cobertura, Paraná e Santa Catarina, e a gente quer dar os passos devagar para poder fazer os passos mais corretos e de forma que não deixemos de atender bem aquilo que a gente está proposto a fazer. Então, existe um planejamento, sim, de ampliação de portfólio e de poder expandir um pouco para outras regiões, contanto que a gente consiga deixar garantido que aquilo que a gente se comprometeu a fazer com o atual distribuidor que nos deu essa oportunidade de fazer esse trabalho lá, esteja em formato de excelência no atendimento para que possamos fazer essa expansão. Mas está no nosso radar, a gente espera contribuir e espera poder ter equipamentos, né, ou levar informações e tecnologia de ponta que possa ter um benefício para a indústria. A gente quer buscar alguma coisa voltada a benefício para a indústria. O que eu posso desejar para vocês é todo o sucesso do mundo, de verdade. A gente acompanha, assim, eu sigo vocês já, vejo como é que tá o crescimento. Eu tenho certeza que com esse time aí não tem como dar errado, né? Espero que sim. A gente tem nossas divergências, apesar da nossa grande amizade, mas a gente tem o mesmo propósito. Então, acho que isso faz com que tenhamos aí, eu espero, né? Depende muito das situações mercadológicas que todo mundo está passando aí, sabe como que é a nossa indústria, ela é volátil, mas o dólar batendo lá em cima. O dólar batendo lá em cima, mas somos perseverantes, né? Acordamos mais cedo, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar. Top, parabéns, cara. E pensando no Brasil, cara, torcer para que tenhamos políticas e pessoas que possam conduzir a nossa indústria para um crescimento verdadeiro, né? Não só em questões de faturamento, mas e sim empregando, né, o que está disponível no mercado de tecnologia, de processos, que isso esteja mais presente. Pegar essas pessoas que estão que podem proporcionar trazendo informações ou encurtar o caminho de coisas que já vêm de fora. Eu vejo pessoas aí que fazem esse movimento da CNC Lab junto com o CNC Cast é um movimento. Eu vejo o Myron da Schunk fazendo também um trabalho ali, o Christian Dillman da Binfair tentando se movimentar de alguma forma para poder levar, as escolas do Senai que estão tentando buscar ainda mais a formação. Se a gente conseguir juntar tudo isso e fazer com que a indústria de manufatura e transformação cresça, poxa, é benefício para todos. Que legal. Então, e o Myron da Schunk, né? Você falar, eu tenho ele na minha lista, cara. Espero. Eu sei que você tem um contato com ele aí, você tem uma relação. Eu vou te usar para chegar nele lá, cara. Vou mandar uma foto para ele que estamos aqui falando, eu espero te ele ver aqui, cara, né? Trazer ele aqui para contar a história dele, que ele é um cara bem ativo, um cara que tem um podcast segmentado, que eu acho bacana pra caramba. Sim. Já ouvi uns 4, 5 episódios deles. Isso aí. Bacana pra caramba, cara. É bem legal. E a princípio isso. Esses são alguns dos planejamentos nossos, cara. Aí.
Pô, que legal. Tem muita coisa que você contou que eu nem imaginava, que assim, a gente vai aprendendo, né? A gente conhece a pessoa, mas a gente não conhece a história. Então, muito feliz de ter contado essa história aqui pra gente, porque assim, ela é devagar, passo a passo, desde quando você começou. Estou muito gratificado de ter batido esse papo com você aqui. Espero que você tenha gostado, cara, de contar a sua história. Para mim é uma satisfação, né, poder contar, participar aqui contigo. Você é um cara que a gente se conhece já há alguns anos. É muito bom, assim, as pessoas com que a gente cria uma relação já de amizade. Verdadeira, em pouco né? tempo, verdadeira. A gente foi muito transparente, sempre a conversa com a turma. Aí é bem legal a entrega que é feita na parte profissional. Pra gente é muito satisfatório. É uma honra para mim ter recebido esse convite, nem confesso para você que eu nem esperava, isso, né? Não me considero assim tão relevante, mas se um pouquinho que a gente possa contribuir, tá? De aproveitar as oportunidades aí que o mercado proporciona ou na vida, é utilizá-las, né? Com certeza. Assim, ó, e aqui é mais uma oportunidade que eu tô recebendo, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade de contar um pouco. E eu falo para você que foi tão bom porque a gente faz um roteiro, né, pra gente poder pra gente poder seguir aqui, pra gente ter um caminho, e eu nem virei nenhuma página, cara. Então, assim, porque é natural, é verdadeiro, como você disse. Então, assim, muito bom, cara, muito bom mesmo. O papo flui. Cara, vamos lá pra gente poder partir pra parte final e depois a gente poder deixar uma mensagem aí. Aqui no programa a gente tem o projeto do livro, né, que igual a gente conversou. E que o pessoal do meu marketing, sempre repito isso, tenho que dar os créditos para eles, né? E teve essa ideia e depois a gente quer fomentar uma outra coisa dentro do projeto. É um projeto dentro do projeto, quer fazer um quadro, que é um quadro do livro, para a gente poder depois, internamente, ou talvez até depois externamente, a gente está contribuindo de alguma forma, porque a gente sabe que a leitura, né, que está sendo deixada de lado, hoje é muita tela, vamos dizer assim, ela é importante até para vocabulário, conhecimento. Então, é uma coisa que o pessoal teve a ideia lá e eu comprei a ideia e a gente a gente pede para os nossos convidados trazer um livro e por que desse livro, né, cara? Porque tem que ter uma relação para o convidado. E o que você trouxe para a gente aqui? Eu já tô vendo que esse cara é sensacional, cara. Tá aqui. Caramba, cara. Negocie como se sua vida dependesse disso. Tiveram alguns livros, alguns cursos que eu tive a oportunidade na minha vida de ler e de fazer, algumas pessoas que a gente usa como referência. Hoje, a questão do podcast ajuda pra caramba também, para essa nossa vida, correria eu escuto muita coisa, deixo às vezes de escutar música, adoro música, né? Claro. Sou fissurado nisso, mas para poder escutar um pouco. E eu comentei até do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, que foi um marco no início da carreira, mas no meio da carreira, ele despertou muita coisa. Tem uma passagem muito interessante aí, se permitir até um spoilerzinho ali, Por favor, cara. O que a gente chama do cisne negro, quando você tem essa descoberta daquilo que a outra pessoa precisa, sem ela saber que ela precisa ainda daquilo. E é um ex-agente do FBI, que ele está negociando vidas, e é um cara, e ele conta alguns relatos de algumas histórias, alguns testemunhos de histórias que ele precisa descobrir o real motivo daquele sequestro, e a gente transcreve isso para a área comercial ali, tem alguns pontos, e isso mexeu bastante, me deu um aprendizado muito grande no trabalho de vendas, e aí eu acho que é um livro que talvez não esteja ali nos best-sellers de quem vai procurar um livro voltado a vendas, e eu falei, então, acho que tá aí uma oportunidade de mostrar ele. Eu só tenho a agradecer, eu acho muito legal aqui, eu já tinha pegado esse livro na mão, eu já tinha visto o livro, né? Mas não conhecia o livro, agora você contando, mas eu tinha lido, eu lembro dessa frase aqui, por isso que eu virei, quero contar o segredo, a vida é uma negociação, cara. Cara, essa frase aqui eu peguei ele na livraria. Eu gosto muito de livraria, muito por causa da minha filha. Sempre falo isso aqui, eu repito, porque eu acho que a gente tem que dar valor a isso. E eu lembro que eu li essa frase. Mas assim, eu não comprei esse livro, cara. Olha que bacana, tá aí, cara. De presente. Muito obrigado, cara. E com certeza, a gente vai depois... O quadro das Minas estão preparando a gente falar do livro, né?
E eu vou dar uma atenção especial para essa passagem que você falou. Que bacana, cara. Obrigado mesmo. Acho que tem tudo a ver com você mesmo, realmente. Não esperava um livro que não fosse de vendas, como eu falei assim. Você é um cara que ele é referência, e vou dizer até que em relação a vendas, por tudo que eu já ouvi de você, também é uma referência para mim. E fico muito feliz da gente ter batido esse papo aqui e ter ganhado esse presente seu, cara. Legal, eu que Obrigado, agradeço cara. aí. Tinha mais um que eu queria trazer, mas confesso pra você que eu procurei e eu não consegui encontrá-lo, uma edição dele que estava tudo esgotado, que é o 101 Coisas pra Fazer com seu filho enquanto ele é criança. Cara, que legal. Não, mas Mas, então eu vou atrás desse livro, cara. É, Eu vou muito, atrás muito desse legal. livro. Vou tirar uma foto quando chegar em casa pra você. Bacana. Né? Recomenda? Lógico, estamos aí chegando em época de férias. Exatamente, aí, cara. Exatamente. Tem uma filha de 10 anos, então acho que é uma coisa que acho Com que, certeza, né, não cara. só da parte profissional, nossa vida aí, que é o que a gente constrói pela nossa vida. Exato, cara. A gente trabalha para eles. Pra né? eles. Tem pra Não- gente, sim. Falei isso hoje de manhã, tomando café da manhã. E a nossa vida, hoje, depois que a gente tem filho, as coisas mudam, né? Falo, minha vida hoje, o meu propósito, lógico, é trabalhar tudo, mas é muito para poder viver a Sim, vida dela. É isso aí. Então, acho que tem um pouco em comum e Show de bola, perceber cara. isso. Gostou, cara? Muito bom. Bacana. Agradecido mesmo. Valeu o papo, até relembrar alguns momentos da vida, da história aí. É legal, é satisfatório, é gostoso, até mesmo para poder dar valor ao que estamos vivendo nessa fase. E se a gente encara que existe uma dificuldade hoje, a gente olhar um pouquinho para trás, que já foi mais difícil. Sim. Tá. Às vezes a gente reclama hoje, né? Daí a gente faz uma reflexãozinha. Já Que passamos. bacana, cara. Cara, obrigado. Eu tenho que te agradecer aqui. Eu que agradeço. Obrigadão, cara. Agradeço de verdade Meu, o convite. Manda um abraço a todos desse sim, grande time. claro, será dado. Né? O CNC Obrigado Lab. pelo presente aqui, Ó. ó. CNC Lab, manda um grande abraço a todos E aí. a gente, desde o primeiro episódio, eu tô, cara, me deliciando com tudo isso daqui, porque eu acabo aprendendo, né? Eu acho que cada história é uma reflexão que eu também faço, e eu tô vendo que cada pessoa que a gente traz aqui, a gente criou um slogan, Fábrica de Campeões, e no começo, cara, como que a gente vai colocar isso, como a gente vai encaixar isso no projeto? E as histórias que estão sendo contadas aqui, a história que você contou aqui da sua vida, faz de você, com certeza, dentro aí, não só da sua vida, para as pessoas que estão em volta de você, para sua família, e de todo mundo que trabalha com você, um campeão, cara. Um campeão no mercado, um campeão na sua vida, um campeão de tudo que você construiu. E eu estou cada vez mais me deliciando de verdade, acho que essa é a palavra que eu aprendi semana passada, de estar podendo curtir isso daqui. Isso aqui, para mim, está sendo sensacional. Lógico, tem um objetivo, né? A gente quer trazer história de pessoas, para as pessoas ali poderem entender que com trabalho, com dedicação, cada coisa no seu passo, no seu devido tempo, vamos dizer assim, você pode chegar lá. Então, você é mais um do cara que chegou, que conquistou, que ainda está buscando muita coisa, né? Tem muita coisa para buscar, mas que com certeza é referência para muita gente aí, cara. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Eu tô feliz aqui de ter batido esse papo com você e espero que o pessoal também aí tenha curtido o mundo. Vai curtir, né? E é uma coisa que eu tô falando agora, né? Tava conversando com um amigo, ele falou assim, Diego, a gente acaba colocando aqui o projeto no YouTube. Ele falou, você tem noção, né? Não para você, mas até para o pessoal que vai estar participando, que isso vai ficar para sempre, cara? Verdade. Tá disponível. Cara, então assim, até o lado familiar, ele falou assim, cara, seu filho tem 10 anos hoje, às vezes daqui 4 anos, ele fala, vou assistir o que meu pai falou 4 anos atrás. Que legal, né, cara? É bom. Que legal. É satisfatório. Eu espero também que você tenha gostado de verdade muito, tenho certeza disso. E é isso, pessoal. Então a gente vai finalizando aqui, né? Aí, ó, Web Machines, SAF Máquinas, Alan Câmera. Então, todos os contatos do Alan devem ter aparecido para você, que o pessoal faz edição, coloca aí maneira bem bacana para você estar entrando em contato, tá? Não tem como dar um abraço pro Félix e pro Sérgio aqui, que tá sendo, vamos dizer assim, representado pelo Alan aqui também, nesse novo projeto. E dá o apoio pra gente no nosso canal aí, curtir lá no YouTube, se inscrever, compartilhar. É isso que é o mínimo que a gente pede para vocês aí. As redes sociais aí que vocês estão acostumados, que a gente fala. O CNCcast, aquele apoio lá. Isso aí a gente pede mesmo. E Spotify, beleza? Então agradeço vocês, 12º episódio. Logo a gente tem mais um aqui para trazer um cara que tem uma história bacana igual do Alan aqui, que logo vocês vão estar sabendo aí. Obrigado novamente, Alan. Cara, Tamo junto. sensacional. Pessoal, CNCcast,
CNCcast na área, obrigado, até mais. Conto com vocês aí, logo, logo, mais programas aí interessantes para vocês. Abraço.